Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comparação entre a fermentação e a respiração. A fermentação ela é um processo mais lento e ele é um processo que vai desprender ao final pouca energia. Por que isso? Justamente porque vai ocorrer na ausência do oxigênio por indivíduos, por seres vivos, né, que geralmente são anaeróbicos, ou seja, eles conseguem fazer um processo na ausência do oxigênio. E em nós, né, nos seres humanos, onde nós temos as nossas células musculares que ao esgotarem a capacidade do oxigênio, também fazem, no caso, a fermentação lática. Então, vejam, se vocês observarem essas duas primeiras equações, que são as equações da fermentação, todas elas começam o quê? A base da glicose. Então, para ocorrer a fermentação, eu tenho que ter um substrato com uma fonte de energia, né? Pode ser a frutose, a sacarose, a maltose, enfim, depende aí do tipo do carboidrato que eles vão degradar. No caso, ambas, tanto a fermentação do álcool etílico como do ácido pirúvico, a diferença básica entre eles é que no caso do álcool etílico, ele vai estar usando, né, a carboxilase que vai produzir o CO2. Então aqui a gente tem liberação do CO2. No caso da fermentação lática, a gente tem o ácido pirúvico como o próprio receptor de hidrogênio, então no caso não vai formar gás carbônico e libera energia. Essa quantidade aqui de energia vai ser no máximo de 2 ATPs, ok? Em cada um deles, ou seja, libera bem uma pouca quantidade. Isso é muito diferente da respiração aeróbica. Por quê? A respiração aeróbica também é dependente de uma base, de uma fonte de glicose, só que vai acontecer na presença do oxigênio. Então, no caso, a respiração, quando, através de uma fonte de carboidrato que eu vou ingerir, por exemplo, um pão, uma bolacha, alguma coisa que tenha uma base, aí, uma fonte de carboidrato. Quando esse carboidrato ele é degradado e ele chega, né, como uma fonte de glicólise dentro da célula, a célula, através do oxigênio que ela está recebendo das hemácias, lá na matriz da mitocôndria, ocorre um processo onde, então, eu consigo ter muita energia. Então, entre o processo aeróbico e os processos anaeróbicos, aqui no caso, essa produção de energia pode chegar em média a 30 ATPs. Então, o produto final da respiração, em relação, né, à quantidade de energia produzida, ela é muito maior do que no caso da fermentação, né? A gente libera o CO2 através do processo de expiração e a gente ainda vai produzir água. Então, esse processo pode acontecer numa velocidade muito maior, esses processos são bem mais lentos. Então, o básico entre ambos é isso, os indivíduos que estão realizando, né, aqui todos os indivíduos unicelulares e multicelulares que conseguem aí absorver o oxigênio e realizar suas atividades metabólicas, eles conseguem ao final, então, produzir muito mais combustível, né, muito mais energia, e aí conforme o indivíduo, ele vai alcançando aí níveis de especializações mais complexos, como é o caso do ser humano. Não esqueçam, nós conseguimos fazer apenas a fermentação lática quando a gente está só nas células musculares e na ausência do oxigênio, ou seja, quando esgotou, né, toda essa capacidade, a gente produz o ácido lático, ele é tóxico e ele contrai, né, ele faz uma contração na própria musculatura, mas ele é liberado na corrente sanguínea, como ele tem uma base de glicose, ele é novamente processado no fígado e aí ele pode ser novamente utilizado, ok? Já aí no formato de glicose. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença. Até um próximo encontro.